Rapaziada, a saída do Cássio do Corinthians tá dando o que falar. Acabou de ter o jogo aqui do Corinthians contra o Argentino Júnior. E o Carlos Miguel, mano, deu conta lá. O Corinthians também jogou super bem. Foi 4-0 lá o jogo. Tava desacostumado a assistir o Corinthians jogar desse jeito. E o Neto fala que não era pro Cássio sair. Não era nem pra ir pra reserva. Tem gente que fala que já não dá mais pro Cássio nem ficar no Corinthians. O Ivan Moreira aqui, ele falou isso aqui, ó. Como jornalista, eu acredito muito que o Cássio tem que sair. Cássio, obrigado por tudo que você fez, deu o seu tempo. Por que tem que sair? Primeiro, porque com 36 anos, seu rendimento já caiu. A gente tem que entender isso, corintiano, o rendimento do Cássio não é o mesmo. Segundo, nós precisamos formar um outro goleiro. Enquanto corintiano, eu penso, o Carlos Miguel tem 24 anos, precisa de constância para se adaptar a esse time do Corinthians, para lidar com a pressão. Terceiro, com o Cássio ficando, ele pressiona o Carlos Miguel. O Corinthians vai gastar um alto salário renovando com 1 ou 2 anos com o Cássio e poderia usar essa grana para investir em outro lugar. Então, diretoria, libera o Cássio. Cássio, obrigado pelo que você fez, sem saudosismo e sem apagar tudo que você construiu com a história do Corinthians, beleza? Esse é o foco. Obrigado, vamos fazer uma despedida legal para você, mas deu, meu irmão. Já era, obrigado por tudo, 36 anos, você é um dos grandes ídolos da história, mas segue a sua vida. Corinthians, libera pro Cruzeiro. Já era, meu irmão. Aí o presidente da Gaviões da Fiel postou aqui um texto falando um monte de coisa, falando que não sabe se o Cássio é um ídolo ou não, porque ele não tava meio que querendo sair do gol do Corinthians, mesmo vindo falhando e tudo mais. Na minha opinião, o Cássio é realmente o ídolo. Se não fosse o Cássio, o Corinthians não ia ter Libertadores, não ia ter Mundial, não ia ter nada. Aí tem o Denilson aqui falando, se o Cássio continuar no Corinthians e lutar pra voltar a ser titular. Mano, não tem sentido isso. Já era. O Cássio tem 36 anos, não tem como ele querer lutar pra voltar a ser titular. Tem como ele ficar no Corinthians pra, né, caso o Carlos Miguel se machuque, ele entra lá de reserva. Mas, pelo que parece, já tá tudo acertado pra ele ir pro Cruzeiro. E se ele lutar pela titularidade novamente, ele não vai se tornar ainda maior do que ele já é? Aí é o que todo mundo espera, né? Porque aí é a volta do guerreiro, aí é... Sabe? Tipo, é uma coisa... aguentar, passar por esse período e falar, mano, eu vou voltar maior do que eu sou ainda. Isso seria demais. Seria demais também, né? Eu ia falar com ele, mas ele é o momento dele, especial pra ele. Eu faria isso pra ele. Mas tem um agora... detalhe, às vezes você é tão ídolo, mas tão ídolo, e ele tem uma condição acima da maioria, que rapidamente colocaram o Cássio no banco também. O ano passado é que a memória é curta, ele foi decisivo. O Corinthians vinha mal, quase caiu pra Série B, correu riscos. Essa defesa aqui que ele fez, mano, pra mim, tipo, foi no canto dele. Pra mim não foi uma defesa muito foda. Ó, ele teve 712 jogos pelo Corinthians, 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas. Na minha opinião, realmente, o Cássio não tem como ele ficar mais sendo titular. Não tem como. Uma que eu sempre vi isso, ele pula e não sai do chão. Ele pula de lado, assim, ele não consegue sair do chão. Isso aí é complicado. O Carlos Miguel fez o jogo aí contra o Flamengo e tomou um frango. E outra, se o Carlos Miguel nunca entrasse mesmo pra jogar, como que ele vai pegar ritmo? Como que ele vai se motivar? Aí vem o Neto aqui falando. Pegar um goleiro hoje do nível do Cássio saindo de graça é quase impossível. Então o Cruzeiro está fazendo um excelente negócio. Você acha que o Corinthians consegue renovar o contrato dele, Marco Belo, pelas suas informações e do Pedro Ramiro, monstro sagrado Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes? O Corinthians precisa querer primeiro, porque parece que não faz tanta força assim. Se quiser renovar o contrato, é capaz de convencer. Agora o Cruzeiro pode reparar o erro de ter mandado o Fábio embora. Porque foi essa questão de idade. O Ronaldo, né? O Ronaldo. Cruzeiro fica porque o Cruzeiro saiu, mas quem fez isso com o Fábio foi o Ronaldo. Que, por sinal, o Fábio é o maior goleiro da história do Cruzeiro. Porque o Fábio tem contrato com o Fluminense e depois veio o interesse no Cássio. A verdade, velho, o que o Corinthians e que vocês fizeram pro Cássio foi injusto. Ele pode ser reserva. Todo mundo pode ser reserva. Mas fazer isso com o Cássio foi uma injustiça tão grande. E ele vai sair... Não do Corinthians. Hoje, o Cássio não seria a reserva do Corinthians. Não, pra mim também não. Seria, Veloso, pra você? Pra mim não. Pra você, Marco Belo? Hoje sim. Tá. Pra mim não. Gente, na minha opinião, o Cássio hoje seria a reserva do Corinthians. Não existe, mano. Ele foi, mano, essencial. Se não fosse ele, o Corinthians não ia ter o que tem, né? Mas foi, mano. Já tá velho. Vai fazer o quê? Acabou. Você aí que torce pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Santos, pro Flamengo, qualquer coisa, pro Corinthians, comenta aqui o que você acha. Que o Cássio já acabou, já não tem mais linha pra queimar, ou ele ainda conseguiria ser titular no Corinthians? Comenta aqui o que vocês acham. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo.